Fala torcida tricolor, fala fanático. Hoje, né, esse domingo aí pós nossa derrota aí contra o Fortaleza, eu vou trazer para vocês um vídeo um pouco diferente. Eu vou repercutir a entrevista coletiva do Crespo ontem, porque a entrevista coletiva do Crespo foi num tom de desabafo e foi uma entrevista bem cheia de informações ali, ou cheia de sentimentos por parte dele, que pode dar pra gente ali um norte do nosso futuro, né, com o treinador. Porque efetivamente algumas perguntas boas ali foram feitas, mas melhor ainda foram as respostas dele, que acabou sendo assim mais, digamos, elaborado. Ele acabou explanando bastante a situação do São Paulo. Beleza, rapaziada? Vamos embora então para repercutir essa entrevista. Olha só, eu vou começar dizendo, antes de falar da entrevista, olha só, o Marcelinho, massagista, passa bem, tá? Tá com quadro estável e vai fazer exames aí neurológicos ali para saber o que de fato está acontecendo com ele. Então, graças a Deus aí, ele passa bem. Vamos lá, gente, o vídeo é um vídeo curto, mas vamos prestar atenção em algumas coisas. Vamos analisar que a entrevista coletiva começou com algumas perguntas do tipo assim, Crespo, o que você achou dessa partida? Essa partida equilibrada, essa partida em que o São Paulo, o Fortaleza não ficou atrás esperando, acabou marcando em cima, acabou marcando pressão em alguns momentos do jogo, principalmente no segundo tempo. E aí, beleza, aí o Crespo foi começando, foi falando, disse a respeito do jogo que, naturalmente, era um jogo que, na visão dele, estava equilibrado para os dois times, que tinha grandes oportunidades. Desculpa, rapaziada. E que esse jogo equilibrado, na visão dele, só foi decidido por uma bola parada, e que a bola parada pode ser a favor ou contra, normalmente, aí, em qualquer situação. Ok. Tem um ponto que eu quero discordar do Crespo. Não foi um jogo totalmente equilibrado, porque o Fortaleza criou mais chances, assim, não em quantidade, mas criou chances reais de gol, né? E o São Paulo não teve tantas condições. Mas ele disse, olha, a gente tem bastante desfalque, a gente sabe que tá com problema e o jogo foi equilibrado. Legal. Aí veio uma segunda pergunta dizendo, Crespo, e sobre o Rigoni e o Miranda? Você acredita que vai ter esses jogadores aí contra o Racing? O Crespo fala, olha, a gente espera muito, ele até deu um sorriso, falou, a gente espera muito, são jogadores importantes, e tudo me indica que sim, eu terei eles, mas enfim, eu não posso falar sobre o departamento. E aí fica aqui um comentário meu. Na semana, já repercutiu aí que, aparentemente, a diretoria do São Paulo, Júlio Casares e o Crespo, eles estão caçando as bruxas lá no DM, né? Querendo saber, porque assim, muito se fala do DM, aí tem uma análise, né? O departamento médico, ele recupera, né? Ele não lesiona. E o São Paulo, o que ele tá tendo? Tá tendo dois problemas. O pessoal tá ficando lesionado, então isso pode ser o trabalho de fisiologia, trabalho de campo, alguma coisa tá acontecendo ali. E tem um problema, ele tá se machucando, mas na hora de recuperar, não recupera rápido. Então o problema é geral ali, com relação à saúde dos jogadores, tá? Então isso daí é importante dizer que existe sim uma pressão muito grande para saber o que está acontecendo lá dentro. E aí, cabe ressaltar que os jogadores que hoje a gente tem, basicamente todos aqueles que a gente contratou, basicamente todos eles ali ficaram ou estão machucados, e aí acaba deixando o Crespo sem opções, né? Então ele disse isso. E aí, gente, teve uma pergunta que foi, que aí acho que ela que ela dividiu a entrevista, que assim, né? Aí fizeram a pergunta, poxa, Crespo, você tem bastante jogos ali importantes, agora é uma sequência de jogos ali que você vai encontrar, que você vai jogar. Por exemplo, a gente vai jogar contra o Flamengo agora, a gente tem, pelo Campeonato Brasileiro, tem o Palmeiras, mas antes a gente tem agora na terça o jogo contra o Racing. Então veja só, o jogo contra o Racing é um jogo decisivo, né? Passou, vai para as quartas de finais. E o Crespo lembrou, falou, olha, faziam 5 anos que o São Paulo não ia para as oitavas de finais da Libertadores. Então é importante saber que esse momento, se por uma infelicidade a gente não se classificar, é importante saber que a gente está dando um passo, mesmo que seja pequeno. E aí quando foi falado isso, aí falaram assim, olha, e também tem um jogo contra o Vasco, né, Copa do Brasil. Enfim, o repórter falou, ó, vários jogos importantes. O que o Crespo pegou e falou? Falou, olha, gente, eu vim pra cá e aí também teve outro repórter que entrou com a questão lá de calendário, se ele sabia que o calendário era dele, já que ele sabia, o que o surpreendeu. Ele disse, olha, a respeito do calendário, eu sei
que o calendário, eu sabia que o calendário era desse jeito, era apertado. Entretanto, eu não tinha a real, e ele confessou, não tinha a real noção que seria tão difícil porque que teríamos tantos lesionados, que aconteceria tudo de uma vez, que ficariam tantos jogos apertados desse jeito, mas eu aceitei vir e eu estou aprendendo. Eu erro em escalação, eu erro e às vezes numa estratégia, e aí eu relembro. Por exemplo, na minha visão, né, a visão aqui do Fala Fanático, é o seguinte, por exemplo, o jogo contra o Santos, marcação individual, pressão, não deu certo. Partidas em que ele quis promover o Reinaldo para zagueiro, foi um desastre. E entre outras coisas, né? Que ele erra e tem outras inúmeras coisas que ele acerta. Mas ele é um profissional que ele tem essa ciência. E ele falou, olha, eu tô tentando fazer alguns trabalhos e alguns eu estou aprendendo. E aí, com relação à questão dos jogos, a quantidade de jogos, ele falou, gente, isso é importante, a camisa do São Paulo é pesada, a gente tá aqui, tem bastante competição importante, mas é importante a gente saber o seguinte, que a realidade do São Paulo, nós fizemos alguns comentários, segundo ele, né? A gente fez alguns comentários aí no passado e eu vou repetir aqui. O seguinte, a gente sabe e reconhece todos os problemas. Ele reafirmou, ele é um profissional que está há 30 anos trabalhando com a bola, né? Então, jogando, né? A maior parte jogando e agora como treinador. Então, ele sabe, ele conhece do futebol, ele conhece e reconhece os erros, ele reconhece os problemas, e aí ele falou assim, olha, só que vocês acham que sempre aparece ali treinadores, dirigentes, né? Aí todo mundo agora, torcedor ou imprensa, todo mundo agora é treinador, dirigente, todo mundo sabe a solução. Só quem não sabe a solução, teoricamente, é o treinador do São Paulo? Não, eu sei os problemas, a diretoria sabe. Então, ele deixou nas entrelinhas assim, você que reclama do ataque do São Paulo, você acha que a diretoria não sabe que esse ataque é uma porcaria? Você acha que o Crespo não tá vendo que tem jogador que não consegue vestir a camisa? Só que o que ele reforçou? Não existe mágica, a gente não tem dinheiro. E aí, quando não se tem dinheiro, você tem que trabalhar para melhorar os pontos. E aí, assim, para resolver os problemas, você tem uma curva de tempo. E essa curva de tempo, ela só é acelerada com dinheiro. Então, ele bateu muito nisso. Nós não temos dinheiro. Eu tenho muito orgulho de vestir a camisa do São Paulo. Eu estou aqui e eu estou trabalhando para um presente. E aí foi uma mensagem que eu acho muito importante. Ele disse assim, olha, nós fizemos algo mágico, mas que para a história do São Paulo é pequeno. Ou seja, nós ganhamos o Paulista, mas o Paulista é pouco para a história do São Paulo. Entretanto, para o presente do São Paulo, é o máximo. Né? Foi o máximo, ele não usou essa palavra, mas ele disse que era muito importante, ou seja, ganhar o Paulista, né, que já estava na fila há muitos anos, era importante justamente porque para tentar recuperar a autoestima e o caminho das vitórias com o time. E aí, indo nesse formato, né, de análise que ele estava fazendo da história do São Paulo, que ele falou, olha, a gente tem aí competições, que ele quis dizer, a gente vai lutar, a gente vai combater, vai tentar ser competitivo e tentar ganhar todas. Ele não está satisfeito com a posição na tabela, ele sabe dos problemas, a diretoria sabe, só que como não tem dinheiro, o que ele tem que fazer? Trabalhar, treinar. E aí, rapaziada, fica aqui pra vocês. Ele tá errado? Não é clichê o que ele diz. É claro que ele vai trabalhar e vai treinar, só que a peça lá em campo não resolve. Por exemplo, você que criticou, poxa, o São Paulo no jogo contra o Racing, ele não ganhou e blá blá blá, e a culpa foi do Crespo que escalou mal. Você ia estar hoje falando que ele foi um gênio por ter, se tivesse ganho de 2-0, 3-0, 3-1, que seja, se tivesse ganho a partida por conta e não ganhamos por conta do Vitor Bueno, basicamente. Se tivesse ganho, você ia estar aqui elogiando, falando que o Crespo foi um gênio, que ele fez lá do limão uma limonada, coisas do tipo. É assim. E não está errado, é assim que a gente faz análise. Só que a gente também tem que ter a frieza para avaliar que o Crespo, ele não tem material humano. Então, por mais ele tenta poupar e por aí vai. E aí, outro ponto importante que a gente precisa analisar na partida dele, na entrevista dele, até para finalizar o vídeo, como ele falou que ele estava aprendendo a fazer essa gestão de tempo com os jogadores, com o calendário, né? Ele está aprendendo a fazer a gestão desse risco de lesão por conta do calendário apertado, fazer a gestão desse time que precisa de peças. Ele está aprendendo algumas coisas, ele trouxe muita bagagem, e ele tem muita bagagem de 30 anos de experiência, ele ratificou. Você acha que eu sou o único que não sei o que está acontecendo?
Então ele colocou, e ele não fez num tom de colocar a responsabilidade na diretoria, ele fez num tom de abrir os olhos dos torcedores, porque hoje a gente fica ali batendo, mas a gente sabe que a diretoria do São Paulo, ela pegou um time, um clube estraçalhado pelo Leco, né? Um clube que foi roubado pelas diretorias passadas, né? Então o que acontece? O Júlio Casares está tentando reorganizar as finanças, e aí para finalizar foi a parte assim, emblemática da entrevista, que ele falou, olha, eu sou o treinador do São Paulo, eu vim aqui, aceitei o desafio, tenho muito orgulho e eu estou aqui para ajudar a construir um futuro do São Paulo, e esse presente é muito difícil. O presente é difícil, mas veja, estamos aí, não ganhávamos um título paulista de 16 anos, jejum de 16 anos de título, não estávamos aí nas oitavas de finais aí nos últimos 5 anos da Libertadores, não tínhamos ali muitas coisas que hoje a gente está conseguindo aos poucos, e é pouco para o São Paulo, só que a gente não consegue acelerar muito porque não tem dinheiro. Então a mensagem que ele quis dizer é essa. Só que o que ele falou? Eu estou no presente do São Paulo, eu estou aqui para construir o futuro do São Paulo para que ele volte a ser o time que todos se lembram que foi no passado um time vitorioso, protagonista. Entretanto, eu não sei se eu estarei aqui para colher esse fruto. Isso aí, gente, é o que ficou ali bem marcante, né? Porque assim, ele não está... E é uma realidade, porque o contrato dele acho que é de 2 anos, o contrato dele, né? Que ele fez com o São Paulo... E ele vai cair na multa e tudo mais. A pressão em cima dele acaba sendo grande. E aí existem alguns torcedores que chegam, mas aí tem o Rogério. Esquece, o Rogério não tem o mínimo de preparo para poder treinar o time do São Paulo, principalmente com essa condição de não ter jogadores, né? E aí vai acabar manchando a história do Rogério, que é o maior ídolo da torcida do São Paulo, meu ídolo, seu ídolo, e a gente sabe disso, a gente não quer, né? A gente quer que o Rogério espere um pouco, ele se prepare, talvez no futuro ele venha treinar o São Paulo, mas não é agora. E o Crespo, ele já provou pra gente que ele tem condição de fazer o São Paulo ser maior, né? Voltar a ser maior do que o que ele tá se apresentando. Ele tem condição. O que a gente precisa fazer, assim, não tô dizendo pra ninguém não cobrar, vamos cobrar, eu mesmo cobro. E a gente vai cobrar sempre. Só que a gente precisa ter muita sabedoria para poder entender que, com tudo e com os erros e com os acertos dele, hoje ele é o menor culpado pela situação do São Paulo Futebol Clube. Obrigado, gente, por terem ficado até aqui. Um abraço.